também. E hoje nós estamos abrindo o trimestre. É muito importante porque hoje é a primeira lição do trimestre. E a revista desse trimestre vai falar sobre primeiro e 2 Timóteo, Tito e Filemon, essas 4 cartas paulinas. Quem quiser, nossa irmã Lourdes, irmão Rafael, já estão com a revista ali para comprar. Não deixe de querer a tua revista, você vai ler em casa, você vai estudar, vai aprender de Deus, será ministrado pelo Espírito Santo. Nós vamos orar ao Senhor, queridos. Curve sua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, perante a tua face aqui nesta manhã, essa manhã de graça, esse domingo abençoado, domingo também que é comemorada a Páscoa, e o domingo onde nós estamos louvando ao teu nome e a ressurreição de Cristo Jesus, e as nossas vidas estão felizes aqui na tua casa. Pai, pedimos que o teu Espírito Santo fale profundamente em cada coração, todo pensamento seja levado cativo ao trono, ao domínio do teu Espírito, toda inquietação, todo espírito de distração seja repreendido nesta hora. Derrama, Deus, sobre nós a tua graça, o teu poder, a tua bênção, nós choramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, 1 Timóteo, 1º capítulo, versículo 3. Mídia, por favor, 1 Timóteo 1:3. Para nós podermos já adiantar. Bem, fazer o seguinte. Primeiro, aquelas vozes suaves femininas, tá bom? Depois, as vozes de trovões masculinas. E depois todos juntos. As mulheres no 3. 1, 2... Os homens no 3, respira fundo. Isso. Aleluia. Vamos lá. Não, é no 3, é no versículo 3, continua, tá? Isso, 3. Como... Todos juntos. Como te roguei quando para a Macedônia. Podemos assentar, mas faça isso bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Deus, doce nome, né? Doce é fé. Queridos, esse trimestre é importante porque dentro daquilo que se estuda de Novo Testamento, as cartas paulinas, que ocupam quase metade do Novo Testamento, elas são de grande importância. E Paulo ele tem cartas doutrinárias ligadas à salvação, soteriologia, como Romanos, ligada ao ministério da graça, como Efésios, como Colossenses, ligada à escatologia, como 1 e 2 Tessalonicenses, e também tem cartas que nós chamamos de cartas pastorais, cartas ministeriais, onde ele escreve a pastores, a ministros. Durante as suas cartas ele fala o nome de diversos. Fala de Timóteo, Tito, de Epafrodito, né, que é o nome carinhoso de Epáfras, Priscila, que é a Prisca no latim, fala sobre Áquila, e ele vai ter o cuidado de escrever para um jovem pastor. E esse jovem pastor, ele faz parte do seu GAL. O que é o seu GAL? Grupo Avançado de Liderança. O apóstolo Paulo não apenas pregava o evangelho, mas como um pastor missionário que tinha que deixar uma comunidade cristã em todo lugar que ele estava, ele tinha que deixar alguém tomando conta do rebanho. Então, de 6 meses a 1 ano, ele ficava num lugar treinando obreiros, ensinando a palavra, ensinando o ministério, ensinando a vida cristã, e deixava a pessoa ali tomando conta do rebanho, e ia para outra comunidade. E então, depois ele fazia um caminho de volta, visitando essas comunidades, tirando dúvidas, resolvendo questões, fortalecendo a fé, comunicando dons espirituais das quais era revelado, trazendo revelações que vinham do céu. E essa dinâmica pastoral, ele vai conhecer um jovem na cidade de Listra. Se você vai para Atos capítulo 14, verso 14, apóstolo Paulo e apóstolo Barnabé estão em Listra, e o que vai acontecer?
Deus vai usar aqueles homens para levantar um paralítico que estava entrevado. E eles, como eram extremamente idólatras, dentro do panteão grego, acreditavam que os deuses estavam ali, os deuses greco-romanos. Júpiter desceu até nós. E olha só, fez um grande milagre. O apóstolo Paulo tem que falar, não, por nenhuma virtude humana, não foi carne, não foi sangue, se do alto não me é dado, eu não poderia fazer nada, mas esse aqui ele foi curado pela virtude de Deus vivo. Aproveitou, sabe como é que é crente, né? Crente não, toda a oportunidade que ele já está pregando o evangelho, porque Jesus que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, é o Filho de Deus em poder, e o seu sangue derramado para lavar pecados, e aproveitou pregar o evangelho. Ali ele vai conhecer um jovem, filho de uma judia, e de um pai grego chamado Timóteo. Pelas cartas paulinas, hoje vamos estudar só 1 Timóteo, mas se você ler 1ª e 2ª Timóteo, vai perceber que Timóteo, ele tinha uma fé sólida, bem embasada, ele não titubeava, não obstante ser jovem, ele tinha segurança da palavra de Deus. Lóides, Eunice, mãe e avó, cuidaram do embasamento espiritual daquele jovem. A cultura grega não influenciou, a cultura romana não adulterou a fé dele. Pais, eduquem seus filhos na palavra de Deus, ensinem um caminho da salvação, ensinem a amar o Senhor sobre todas as coisas. A minha mãe me ensinou o temor de Deus, para eu ter respeito a Deus e não ter medo de Deus. O maior legado da minha mãe foi transmitir o amor que ela tinha para as coisas de Deus, e eu amo esse Deus maravilhosamente bem, porque eu conheci uma mãe que amava Deus também. E prestem só atenção, que o apóstolo Paulo ele fala nas suas cartas, que há muitos pregadores, há muitos pastores, mas não há muitos pais espirituais. O que é um pai espiritual? É só aquele que te ganhou para Jesus? Não. Ganhar é a mesma coisa que gerar. Quantos homens você conhece que geram um filho e não sabe nem o nome do filho, a cor do filho, a altura do filho, a necessidade do filho? Ele apenas fez. Imagine uma mãe, ela ter um filho na maternidade, vira as costas e vai embora. Não basta, não é isso. O apóstolo Paulo fala, há poucos pais espirituais, porque o pai, ele vai gerar, mas ele vai engendrar no ventre espiritual dele, uma projeção espiritual daquilo que ele tem sobre ele mesmo. Em outras palavras, eu não vou formar um outro Paulo, mas os dons, os talentos, a unção que Deus colocou sobre a minha vida, eu quero projetar sobre aqueles que eu ganhei para o reino de Deus, sem que ele venha perder o seu próprio chamado, o seu próprio ministério. O melhor de Deus na tua vida tem que ser reproduzida na vida de outras pessoas. Os talentos que Deus te deu, você tem que retribuir e distribuir e multiplicar. Aquilo que você guarda para si vai morrer contigo. Aquilo que a semente que você distribui geram novas árvores com novos frutos, e um grande pomar é feito com aquilo que Deus te deu. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Aquilo que eu tenho eu vou distribuir, eu vou ensinar, eu vou formar, eu vou treinar, eu vou capacitar, porque eu não quero ser um único pregador, eu quero muitos pregadores, eu quero muitos ungidos, eu quero muitos profetas, eu quero muitos ganhadores de almas. Olha o que eu recebi do Senhor, eu estou te ensinando, te entregando agora. Esse era o apóstolo Paulo. E ele precisava forjar naquele caráter cristão que ele já tinha, um caráter ministerial, de alguém que poderia cuidar do reino de Deus. Quando você lê 1 e 2 Timóteo, vai perceber que parece que Timóteo era um jovem um pouco tímido. E é normal, em uma cultura onde a idade é peso, quem é jovem tende a se retrair um pouco mais. Você conhece a história de Jeremias, eu sou jovem ainda. Conhece a história dos amigos ali de Jó? Olha, eu sou mais novo aqui, a sabedoria ainda não me alcançou, por isso eu guardei que todos falassem primeiro, para que eu pudesse esboçar a minha ideia. Presta atenção, mais novo não tem voz ali, mas Deus chamou Timóteo para a sua obra. Mais novo não tinha experiência, mas Deus chamou Jeremias para ser profeta. Novo, pequeno, não tem muito espaço, mas Deus chamou Davi para ser rei.
mais novo, pequeno, sem experiência, queridos, Deus não está olhando a tua idade ministerial, não está olhando o seu nível de experiência. Deus está te chamando para te forjar no fogo dele e te fazer um grande guerreiro e uma grande guerreira, alguém que tem peso na obra, não o peso da tua carne, mas o peso que o Espírito de Deus distribui na tua vida. E ali o apóstolo Paulo, ele vai mandar Timóteo, como nós lemos ali, para ele ficar na cidade de Éfeso. E era ali, como diz o pessoal, né, os adolescentes, era punk. O negócio era forte ali em Éfeso. Porque essa cidade, com influência grega, romana, e daqueles pequenos povos que estavam ali, tinha muito misticismo, politeísmo, crendices, além da cultura grega, que trazia genealogias dos deuses, dos grandes estudiosos, filósofos, epicureus, estoicos, e toda aquela cultura influenciando o quê? Quem chegava na igreja. Queridos, é muito difícil você pegar uma pessoa que chega na igreja cheio de rancho do mundo, cheio daquelas coisas, picuinhas, toda. É difícil, porque ele tem certeza da salvação. Seus pecados foram lavados. Mas preste bem atenção, quero trazer aqui Bíblia Sagrada e quero trazer princípio básico da psicologia. A Bíblia Sagrada ensina o que? O discipulado. Discipulado vem de disciplina, porque a disciplina forja costume, forja caráter, forja hábito e vai moldando a tua mente a coisas boas. E a psicologia ensina que ações geram costumes. A pessoa faz aquilo todo dia, já virou um costume. Esses costumes são engendrados dentro de você e moldam as suas ações de forma inconsciente. Você já faz sem pensar e sem saber, porque já virou costume. E esses costumes são o que moldam o teu caráter. E a partir de 5 anos de idade, a maioria das pessoas já tem um caráter já meio que formado. Tem uns que têm caráter religioso, tem uns que têm um caráter violento, tem uns que têm um caráter competitivo, tem uns que têm um caráter medroso, ele sempre foge, ele sempre evita, ele sempre não quer questionar, ele sempre não quer ser arguído, ele sempre não quer arguir. Por quê? Tem um caráter medroso, não é isso? Caráter exibicionista, os extrovertidos estão aí para mostrar, não é? Tem aquela pessoa que o branco para ele não existe, de preferência tem que ser um rosa bem tchá, e aquele azul, cores bem contrastantes, para quando ele passar de longe, todo mundo está vendo. Caráter extrovertido. Está o caráter da pessoa. Então, isso não muda da noite para o dia. Então é necessário um discipulado. E muitas pessoas têm um chamado, muitas pessoas têm um talento, muitas pessoas têm uma vocação, e é necessário preparar essas pessoas para o ministério. Uma das aulas que eu dei para a escola de liderança, eu falei que o talento, o chamado, a vocação é comparada a um caroço de manga. Aí o pessoal olha para mim, né, daquele jeito, como vocês estão olhando para mim assim. Como assim? O talento é igual um caroço de manga. O cara tem muito talento. É igual um caroço de manga. Já viu uma mangueira, tamanho adulto? A sombra dela toma conta do quintal. Época de fruto, o chão fica cheio. A raiz dela racha concreto, racha até asfalto a raiz da mangueira. Aquilo já foi um caroço de manga uma vez. Mas, se você não pegar um caroço de manga e você não plantar em uma boa terra e você não cuidar, não vai gerar, nunca vai virar mangueira. Vai ser só um caroço que vai apodrecer e não vai virar nada. Talento, chamado, é a mesma coisa. Tem gente muito talentosa que você fica esperando e depois não dá em nada. E no futebol tem muito isso. Ah, fulano promete. Fulano é promessa, fulano tem talento. Depois o cara não dá em nada, nunca vira um craque, nunca vai para a seleção, nunca vai para um grande clube no exterior. Foi só um talento desperdiçado, foi só uma promessa que nunca se cumpriu. Na igreja não é diferente. Deus distribui talentos, distribui dons, distribui chamados. A Bíblia fala de forma clara, Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deus distribui os dons para a sua igreja. A igreja é cheia de dons e talentos, mas não basta você ter um talento e não colocar nas mãos de Deus e não deixar que Deus venha te moldar. Abra o teu coração, abra a tua alma,
quebra as tuas estruturas particulares, quebra essa cultura que você tem de anos, sem síndrome de Gabriela. Você tem que ser moldado ao caráter de Cristo Jesus para a obra que Ele tem na tua vida. E ali, queridos, ele pega Timóteo e deixa Timóteo em Éfeso. É claro que Timóteo queria acompanhar o mestre, o apóstolo Paulo. Claro que ele queria acompanhar. Então a Bíblia fala, eu roguei para que você ficasse em Éfeso. Por quê? Eu preciso de uma pessoa de confiança. Vamos falar de alguns problemas que tinha em Éfeso. Paulo era pai espiritual de Timóteo, confiava nele no ministério, não obstante ele ser um pouco tímido, ele vai mandar cartas para encorajar. Olha, vai nessa tua força, lembra do que foi falado sobre você. E quais eram os problemas? Pureza doutrinária. Repitam, pureza doutrinária. Irmãos, parece simples, não é? Mas não é fácil não. Em novembro eu faço 52 anos de idade. Nascido e criado no Evangelho. Eu vou falar uma coisa. Havia uma época que nós nem conseguíamos discernir entre doutrina e costume. Assim como hoje muitas pessoas não sabem o que é necessidade e o que é cultura. Isso também mistura. Tem professores de história aqui que sabe que cultura e necessidade mistura. Quer ver um exemplo simples? Comer é cultura ou é necessidade? Necessidade. Comer de garfo e faca é cultura, não é? Diga a minha mãe aí, morava no interior do Espírito Santo, às vezes ela fazia um mexidinho e nada de garfo e faca, ia na mão assim, fazia um bolo, não é? Um dia eu experimentei, achei gostoso, não sei se foram os germes da minha mão, deram um sabor especial, não sei. Realmente, mexidinho amassado à mão é gostoso. Cultura. Aí eu posso falar que quem está comendo com a mão está em pecado? Não, isso é pecado, irmão. Não. Questão de cultura. Uma característica também. Há igrejas que as pessoas, já preguei em muitas igrejas, que ficava um de um lado, um de outro, tá, com a mão estendida orando, intercedendo, o culto inteiro. E na hora da mensagem, uns 3 ou 4 desciam, ficavam embaixo orando pela mensagem. Beleza, não é? Isso aí é algo espiritual muito importante. A oração é algo espiritual. Irmãos, oração é doutrina ou é costume? Oração é doutrina. O crente ora. Agora, espalhar pessoas intercedendo na igreja é costume ou é doutrina? É costume. Então eu não posso chegar numa igreja, eu vou pregar, cadê o pessoal intercedendo? Tem ninguém intercedendo? Pastor, vai orar, pastor, você está em pecado, não posso falar isso. Antigamente nós tínhamos muitas dificuldades quanto a isso. Então tinha gente que ficava 3 meses no banco, não é? Porque cortou a franja, não é? Tinha menina novinha então, que botava uma base, não é pintar unha, não, botava uma base, viu o irmão e a menina com a unha brilhando, tá igual o Jezabel, toda pintada. Já ia para o banquinho lá. Eu fui pastor de uma irmã que ela teve que ir para a igreja, quando era mais nova, teve que ir na frente da igreja, pedir perdão para a igreja, porque ela beijou o namorado dela. Toda contente, falando, pastor, eu estou orando pelo irmão fulano, estamos orando juntos, nós estamos namorando. Que bom, minha filha. Você já deu um beijo nele? Ah, já dei. Pois então você vai ter que ir para a frente da igreja pedir perdão para a igreja. Exatamente isso. Uma outra irmã, dirigente do círculo de oração, ela confidenciou para mim que ela foi tomar banho com shampoo e sabonete depois de casada. O pai dela falava que sabonete era vaidade. Ah, quer andar perfumadinha, cheira essa vaidade, quer chamar a atenção dos homens, sabão de coco limpa muito bem. Nós estamos falando da nossa era cristã, século 20. Imagine na época do apóstolo Paulo, na época de Timóteo, a confusão doutrinária que não era cultura grega, cultura romana, cultura do mundo. Então era necessário ter uma pessoa sóbria para a pureza doutrinária da igreja, ensinar aquilo que é e aquilo que não era. E ele fala, olha meu filho, tenha postura, tenha posição, não tema, porque falsos mestres se levantarão. Há pessoas que estão dentro do legalismo da lei judaica.
Aquelas pessoas que têm um legalismo judaico tão grande, que acham que até quem aceita Jesus tem que se circuncidar se não for judeu e tem que guardar o sábado. E olha, a lei, ela teve o papel, a lei, ela teve uma função, mas o papel da lei passou. A lei vai falar o que é pecado, a lei vai falar o que é transgressão, a lei vai revelar o que é iniquidade, a lei vai falar o que desagrada a Deus e vai apontar, mas a lei também revela algo importante, a incorrigibilidade do homem pelas suas próprias práticas. Se você fizer isso, você é salvo, e o homem não consegue fazer isso, porque uma é a lei do Espírito, outra é a lei da carne. Aquilo que você não queria pensar, você se vê pensando. Aquilo que você não queria ter vontade de fazer, você se vê segurando para não fazer, não é? Até anja assim um dente, que vontade, não é? Porque é crente, ora, jejua, mas o velho homem, aquele velho Adão, a carne, de vez em quando ela quer aparecer, ela quer tomar conta. O apóstolo Paulo vai falar: mortificai as obras da carne. Pega a carne e lança lá na cruz, crucifica a tua carne. Quando você crucifica a tua carne, Cristo está reinando. Quando você dá lugar à carne, você põe Cristo de novo na cruz. Não vamos tornar a crucificar Cristo, porque o sacrifício já foi feito. Agora a gente faz assim: pega a carne, lança na cruz, pega Cristo e deixa em nós reinando. Assim que tem que ser feito. A lei teve o seu papel. E a lei, rapidamente aqui, não quero ser teológico, a lei, você estuda 613 leis e mandamentos principais, na verdade são mais de 2.000. Se você observar que quando a lei fala de dízimo, tem 4 mandamentos sobre o dízimo, dividido. Se você for ver, divisões e subdivisões, são mais de 2.000 características da lei. E a lei, ela tem a parte que são regras, não é? Quando construíres a tua casa, faça um parapeito, para que isso, isso e isso, ninguém caia, ninguém morra, e você seja culpado de sangue. Se encontrares, era lei civil e religiosa, se encontrares o boi do teu próximo, ainda que seja o teu inimigo, imediatamente o reconduzirá ao teu próximo. Não é isso? Havia parte cerimonial, a bezerra vermelha, o cordeiro sobre o altar, e tinha parte do mandamento. Queridos, as regras eram para questões civis e para questões de ensinamentos, porque, pense bem, por que tinha uma regra para criar parapeito? Porque se não tem parapeito, alguém pode, e a pessoa vai morrer. E se o cara não fizesse parapeito, colocasse várias cordas, ele não protegeu do mesmo jeito? Não. A corda é fácil. O cara tinha que colocar alguma rede, alguma coisa para segurar ali. Qual é a ideia por trás do parapeito? Preservar a vida de um acidente. Se encontrares o boi do teu próximo, reconduzirá. Ah, pastor, não tem boi aqui. Tá, mas você pode achar a carteira do teu próximo, pode de repente achar o celular do teu próximo, pode achar a gravata do teu próximo. E essa gravata aqui, toda colorida, eu já sei de quem que é de fulano. Ele não é nada básico, já entrega a gravata para ele. Observe, são regras comuns. E havia até questões que são questões sanitárias. Pastor, tinha que falar da barba e do bigode do homem. Claro, estamos falando de Palestina. Ainda não tinha água encanada, não tinha sistema hídrico de distribuição, havia período de escassez de água. Imagine, meu irmão, com pouca água, não é? Aquele irmão com aquele barbão, bigotão, gripado. É melhor nem pensar, deixa. O paninho da mulher, por que o paninho da mulher? Porque não tinha AB, com aba, sem aba. Então, tinha que ter o paninho da mulher. Isso são regras sanitárias, para ninguém adoecer, ninguém ter infecção, inflamação, não é? Então, algumas regras eram questões apenas sanitárias, eram questões de providência. E tinha a parte cerimonial, que era puramente o que? Simbólica. Tem que pegar um cordeiro. O cordeiro vai morrer, derramamento de sangue. Hebreus fala, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por quê? Paulo vai falar em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas esse Deus gratuitamente nos justifica pela sua graça, pelo sangue de Cristo Jesus. Então veja bem, o homem pecou, ele tem que morrer, porque o salário do pecado é a morte. Para que ele não morra, tem que apresentar alguém para morrer em seu lugar. Ele apresenta um cordeiro. Se eu fosse o cordeiro, eu protestava. Por que eu tenho que morrer? Porque o homem pecou. Espera um pouquinho, mas quem que pecou?
Foi um homem. Então por que eu que tenho que morrer? Não é? Ainda tem a questão de lei de propriedade, não é? Não sei quem gosta de razão e proporção, mas já viu o valor de um cordeiro? E já viu o valor que um homem representa no reino de Deus? Salmos 8, coroa da criação divina. Gênesis 1, 26, imagem e semelhança. Selém, Dermut, expressões que digam, a imagem é como se fosse uma sombra, um ícone. Semelhança é como se fosse o DNA de Deus na vida do homem. É muito diferente um homem de um animal. Deus projetou no homem a capacidade de estar conectado à terra e conectado ao céu. O espírito do homem está conectado ao espírito de Deus e sente necessidade de estar conectado com isso. Então, eu já vou até adiantar. O judaísmo, ele apenas estava ensinando o homem aquilo que iria acontecer na frente. Os cordeiros iriam passar. Os novilhos iriam passar, os cabritos iriam passar, as libações iriam passar, o incenso iria passar, e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria, e faria um único sacrifício no maior altar de todos, que foi o Gólgota, e aquele sangue derramado cobriria todos os pecados de todas as gerações, de ontem, de hoje, de amanhã. Aquele que nascer depois de amanhã, se aceitar a Jesus, aquele sangue continua tendo poder para lavar, purificar, santificar e libertar. Timóteo tinha essa grande demanda. E agora nós vamos partir, amados, para a outra parte da lição. Já estamos no tópico 2, vamos partir para o tópico 3 da lição, de forma rápida. O apóstolo Paulo vai ensinar para Timóteo algumas questões. Olha, ensina a esse povo que o evangelho ele é simples. Cristo veio ao mundo para morrer por nós pecadores. Desses pecadores, eu sou o principal. Por que um apóstolo vai dizer isso? Porque ele tem memória. Não é uma simples memória afetiva, de algo que aconteceu, que chocou o coração dele. Ele tem memória de consciência. Ele sabe quem que ele foi. Ele sabe que ele perseguiu a igreja. Ele sabia que ele perseguiu a igreja. Ele sabia que ele encerrou em prisão homens e mulheres. Ele sabia que ele comandou e autorizou a morte de Estevão. Ele sabia que ele foi pegar cartas aos principais da sinagoga para ir para Damasco, para poder fazer arruaça na igreja. Ele sabia que ele foi um perseguidor e autor de muitas atrocidades. Em outras palavras, não é ficar chorando o seu passado, é ter consciência de que hoje eu sou pregador, hoje eu sou mestre, hoje eu sou apóstolo, hoje eu sou um profeta para as nações, mas eu sei de onde Deus me tirou. Meus pés estão aqui no chão. Eu sei que eu não sou a nata da nata, não sou como o pessoal falava, né? Eu não sou o rei da cocada preta. Eu sei que se Deus não tivesse misericórdia da minha vida, eu estaria morto em delitos e pecados. Sabe o que é isso, irmãos? Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar, Deus vai multiplicar unção na tua vida, Deus vai quebrar cadeias, vai abençoar a tua família. Mas lembra de onde Deus te tirou e o que Deus fez na tua vida. Nenhuma prepotência, nenhuma arrogância, nenhuma exaltação, nenhuma soberba, como se alguma coisa fosse minha. Queridos, se do alto não vier, um homem não tem. Se do alto não vier, nós não recebemos. Se Deus não nos der, nós não fazemos. Somos dependentes de Deus para todas as coisas. Segundo ponto importante, ele vai falar para Timóteo, milita a boa milícia, luta o bom combate. Essa obra de evangelista, é obra de guerra. E o trabalho de evangelista que ele vai ensinar para Timóteo não é só pregar, não. Ele fala, prega, ensina, discipula em tempo e em fora de tempo, levanta homens fiéis para levar essa mensagem, porque se você morrer, outros vão pegar o cajado e vão continuar essa obra. Esse é o trabalho do evangelista, é cuidar do evangelho. E aí, quantos estão pregando aí? Quantos estão ensinando? Quantos estão insistindo? Quantos estão ministrando? Quantos estão orando? Não é? Tem hora que a gente fala, tem hora que a gente ora mais, né? Às vezes tem que orar mais e fala menos. Tem hora que a gente tem que abrir a nossa boca e falar mesmo. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Vai incomodar, vai ferir, mas tem hora que Deus pega a tua mão lá, para botar dedo lá onde machuca, onde fere, porque conforto demais em algumas pessoas atrapalha. Tem que mexer, tem que incomodar.
Deus manda fazer isso de vez em quando. Queridos, o apóstolo Paulo vai ensinar para Timóteo alguns segredos do ministério que ele vai ter ali. E esse segredo eu quero resumir, que é o ministério da justificação. É uma das coisas mais assim extraordinárias que tem, quando ele fala assim, foi até cantado aqui, né? Ao Deus eterno, imortal, invisível, único Senhor, a quem seja dada a honra e a glória pelos séculos dos séculos. 1 Timóteo 1,17, quando ele fala ao Rei eterno, é porque rei tem data de validade, presidente tem data de validade, governador tem data de validade. Não, pastor, mas fulano é rei por tempo vitalício, tá, por vitalício, enquanto ele está vivo, mas ele vai morrer. Outro assumirá o trono dele. Lembra de Isaías capítulo 6? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo, e serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para com os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Quando ele vai ter essa visão, é quando morre o rei Uzias, um rei que foi abençoado por Deus no âmbito espiritual e no âmbito civil, porque progressão, muito progresso para ajudar. Mas ele morreu, e outro vai assumir o trono. Quando um rei morre, está um fim de um ciclo terminou. Quando outro rei assume, um novo ciclo está começando. Ciclos começam, ciclos terminam, e Deus fala, um morre, outro ressuscita, né? Um morre, outro assume, né? Mas eu continuo no trono eternamente, reinando, eu não morro, eu não envelheço, eu não caduco, não tenho data de validade, eu sou o rei eterno. Por isso que ele viu Deus num alto e sublime trono. Por que no alto? Porque aquilo que está em cima é superior ao que está embaixo. E o que está em cima é maior do que está embaixo. O que está em cima tem mais poder do que está embaixo. O que está embaixo é temporário, o de cima é eterno. Esse rei eterno, ele governa, ele comanda, ele dirige, ele domina. É a soberania de Deus. Timóteo, aprenda, Deus é soberano. Deus, ele é único, no sentido de que não tem outro Deus e não há ninguém semelhante a ele. Tem a questão de ser único, não tem outro além dele, e a questão da unicidade. Está vendo esse brilho? Esse brilho você não vai achar em lugar nenhum. Este Deus não tem igual em lugar nenhum, é só esse Deus. Ele é invisível, falo dos mistérios de Deus. Deus trabalha e você não vê, Deus passa e você não percebe, Deus está operando e você não percebe. Quando você vai ver, Deus te dá uma surpresa, entrega a vitória na palma das tuas mãos. E o que ele vai ensinar? Olha, funciona assim: pecado gera morte, morte é separação e maldição. Existe o antídoto para o pecado, que é alguém morrer em outro lugar, mas tem que ter uma equivalência. Irmãos, a justiça de Deus, ela se cumpre dentro das próprias exigências de Deus. Para que fosse um sacrifício perfeito, tinha que ser um homem para morrer por outro homem. Mas se um homem vai morrer por um pecador, esse que vai morrer não pode ter pecado também. Mas só que todos pecaram. Salmo 51 vai dizer de forma clara, em iniquidade eu fui gerado, em pecado me formou minha mãe. Já existe um pecado geracional, passado consanguineamente. Você tem coisas que você não ensina para o teu filho, ele aprende sozinho errado. Por quê? A semente do pecado. Então tinha que vir uma semente divina. Apocalipse 2 fala nova criação, porque é uma nova geração de Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele se humanizou. E teve que suportar aquilo que a carne suporta: calor, frio, mentira, engano, tapa, calúnia, injúria. Mas não abriu a sua boca. Ante aos seus tosqueadores e algozes, ele vai. E ele vai se entregar, ele não vai ser levado, ele vai se entregar. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. E por que eu a entrego? Porque eu amo a figura do homem. Eu estou entregando a minha vida e o meu sangue para salvar a humanidade perdida, para que o meu sangue lave pecados, para que o meu sangue resgate da iniquidade, para que o meu sangue arranque do inferno, para que o meu sangue feche as portas da morte. Ele se entrega. Agora, o que você faz?
A maldição que você deveria receber, você não recebe. Por quê? Cristo, ele toma essa maldição para si. A bênção que você não deveria receber, você recebe. Por quê? Cristo se tornou bênção para a tua vida. A maldição que era para você, você não pega. Cristo pegou para ele. A bênção que não era para você, você recebe, porque a justiça de Cristo te justificou e te tornou capaz de receber as bênçãos que vêm do céu. Misericórdia é quando a maldição que você deveria receber, você não recebe. Graça é quando aquilo que você não merecia receber de bom, Deus te dá de bom. A misericórdia e a graça se encontram em Cristo Jesus. Para que quem aceita a Jesus, aceita o sacrifício do sangue. E agora, como diz ali, há um só mediador, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, aquele que intercede por nós. Este é o Evangelho, simples desta maneira. Quem aceitar Jesus, já está recebendo a salvação, a justificação, a redenção, a libertação, um nome escrito no livro da vida, esse Espírito que está aqui em nosso meio, enchendo, lavando, consolando e preparando, e depois a eternidade junto com o Rei da Glória. Tá bem, queridos? Se nós fôssemos encerrar, vamos encerrar agora a lição de hoje. Qual é a reflexão? Existe uma luta para a pureza doutrinária do Evangelho. Existe uma luta para se manter firme naquilo que nós aprendemos. E existe uma recompensa para aquele que chega até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vai, porque a coroa da justiça já é dada para você. Meus queridos, Deus os abençoe rica e abundantemente.